Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Quero meditar hoje Mateus capítulo 14, versículo de 1 a 12. Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Hoje eu quero meditar com você essas duas figuras. De um lado, Herodes, e de um outro lado, João Batista. De um lado, tudo pelo pecado. Do outro lado, tudo pela santidade. E na vida a gente vai ter que escolher, minha gente, de qual lado a gente vai querer estar. Se a gente quer estar do lado onde fazemos de tudo para a santidade, ou se a gente quer estar do lado do mundo, ou se a gente quer estar do lado do pecado. Herodes é aquele que está do lado do pecado. Herodes é aquele que está do lado que faz tudo pelo pecado. Não tem medo do pecado. Vive uma vida de pecado. E eu quero meditar isso com você. Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Aqui nós já vemos um pecado de Herodes. Ele persegue um profeta de Deus. Esse talvez seja um grande pecado, o pecado da perseguição a um profeta. O pecado da perseguição a um profeta. O pecado de perseguir a verdade. O pecado de perseguir homens de Deus. Isso é um pecado sério, minha gente. E quantos na história já pecaram por esse pecado? Quantas vezes você já perseguiu alguém que está indo para a igreja? Alguém que está buscando Deus e você falou palavras e você meio que perseguiu essa pessoa, meio que desanimou essa pessoa. Nem sempre a perseguição precisa ser a de prender, a de matar. Existem perseguições veladas onde eu critico a busca de alguém por Deus, onde eu ridicularizo a fé de alguém por Deus. Mas o pecado de Herodes aqui, ele mandou prender João. Ele perseguiu um profeta. Mas não foi só esse pecado que ele cometeu. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Outro pecado de Herodes, adultério. E aqui talvez o maior pecado dele, a qual tudo aconteceu por causa deste pecado, o pecado do adultério, que João denuncia. Mas não para por aí. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodes dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes a sensualidade dos olhos. Agradou tanto a Herodes aquela dança sensual,
a qual ele até fez juramentos. Outro pecado, perseguição de um profeta, adultério, sensualidade dos olhos. Ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Outro pecado, juramento indevido. Jesus fala para a gente não jurar por nada, ainda mais quando é um juramento indevido. Por fim, mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Mandou matar. Olha quantos pecados de Herodes: perseguição a um profeta, adultério, sensualidade dos olhos, juramento indevido, assassinato. De um lado, alguém que não tem medo de pecar, alguém que faz tudo pelo pecado para conseguir aquilo que quer. Do outro lado, um homem que fala a verdade. Um homem que está interessado na alma de Herodes. Um homem que não tem respeito humano e não está preso a nada, fala a verdade, denuncia o erro. Um homem que não tem medo de ser preso, um homem que não tem medo da morte, um homem que ama as coisas de Deus, um homem que zela pela santidade, um homem que dá a vida por Jesus, um homem que dá a vida pela verdade. Meu irmão e minha irmã, de um lado, alguém que faz tudo pelo pecado. Do outro lado, alguém que faz tudo pela santidade. De qual lado você vai estar? Um homem que não tem medo do pecado ou um homem que vive a santidade? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.